O zagueiro Dedé, anunciado na Ponte Preta ainda neste último final de semana, foi procurado pela diretoria do Goiás, segundo informações do jornalista Jorge Nicola. No vídeo de hoje ele trazia aqui as informações, por que ele não veio defender o time esmeraldino, será que compensava? Seria um bom nome para recuperar nessa próxima Série A. Além disso, no vídeo de hoje irei falar sobre o Dorival Júnior, que terá uma reunião muito importante nessa segunda-feira, inclusive pode ser anunciado ainda nesse início de semana dentro do time esmeraldino. Será que é uma boa também para comandar o Goiás na primeira divisão? E além disso, no vídeo de hoje, outro assunto importante envolve o meia Luan Dias e também o atacante da Belmonte, jogadores que foram anunciados novamente no Água Santa. A tendência é que retornem para o Verdão no Brasileirão. Esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje, envolvendo tanto o Dadá quanto o Luan, o zagueirão Dedé e também o provável treinador do time esmeraldino, Dorival Júnior. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do zagueirão Dedé, jogador de 33 anos de idade, que foi anunciado de forma oficial na Ponte Preta ainda na noite de sexta-feira, na virada do ano, reforço oficial da Macaca para o ano que vem. O que tem o Dedé nesse anúncio oficial com a Ponte Preta, que envolve o Goiás? Porque segundo informações aí do Jorge Nicola, quando ele falou ainda na live dele do final do ano, tinha comentado sobre esse acerto do Dedé com a Ponte Preta para a disputa tanto do Campeonato Brasileiro da Série B, quanto também do Paulistão, que além do Botafogo e do Fluminense, que fizeram sondagens pelo jogador, o próprio Botafogo inclusive chegou a fazer testes físicos, mas não sei por qual motivo exatamente não acertou com o Dedé. Inclusive, além desses dois times cariocas, o Goiás foi um outro time também que procurou os agentes do atleta para contar com ele em 2022. Então, dessa forma, fica aí realmente claro que a diretoria buscou sim o Dedé para compor o elenco do Goiás nesse ano de 2022. Eu quero saber a sua opinião aí a respeito do zagueirão, se seria uma boa o Goiás realmente ter trago ele aqui para Goiânia, enfim, seria um nome interessante para o Goiás apostar, já que ele já está aí 2 anos sem jogar. O seu último jogo ainda aconteceu no final do Brasileirão de 2019, quando defendia a camisa do Cruzeiro. Agora volta a ganhar essa oportunidade na Ponte Preta, que irá jogar a segunda divisão. Será que o Dedé poderia ser um bom nome para o Goiás, resgatar esse bom futebol que ele já viveu tanto lá no Volta Redonda, quando começou sua carreira como profissional ainda na temporada de 2008, chegou no Vasco lá em 2009, ficou até 2013, comprado aí por 14 milhões de reais pelo Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro jogando muito bem. Entretanto, a partir de 2015 continuou tendo várias lesões e não teve uma continuidade muito grande. 2018 e 2019 até mesmo voltou a jogar, foi bem, teve alguns jogos inclusive bons na Libertadores, convocado para a seleção. Acabou que novas lesões deixaram ele fora do gramado, tanto de 2020 quanto também em 2021, agora nesse ano, retornando à Ponte Preta. Quero saber sua opinião sobre esse interesse do time esmeraldino e essa não continuidade nas negociações com o zagueirão Dedé. Outro assunto também muito importante que irá acontecer nessa segunda-feira dentro do Goiás Esporte Clube é a reunião com o Dorival Júnior, técnico aí que sua última equipe foi o Atlético Paranaense, ainda na temporada de 2020, é um nome que agrada bastante a diretoria do Goiás. Terá uma reunião tanto com o Dorival, envolvendo o Paulo Rogério Pinheiro, também os agentes representantes do treinador de 59 anos de idade, que pode ser o novo comandante do Goiás para a temporada de 2022. É um interesse que já vem há vários meses, mais ou menos antes mesmo do término da Série B, já se cogitava tanto o Dorival Júnior quanto o Roger Machado, um dos nomes aí preferidos do técnico do presidente Paulo Rogério, para assumir o comando do Goiás na disputa da Série A. Acabou que o Roger Machado foi perdendo um pouco o seu nome dentro da Serrinha, e o Dorival Júnior sendo o principal nome cotado para substituir o Glauber Ramos, que veio fazendo esse trabalho interino. No final da Série B acabou conquistando o acesso, mas para a primeira divisão e já até mesmo um começo de temporada mais organizado, é bom já ter um nome de peso à frente do time esmeraldino. Então o Dorival Júnior terá essa reunião que foi confirmada aí pelo jornalista também, o Jorge Nicola, quando foi perguntado na sua live deste domingo, que realmente essa segunda-feira seria de fundamental importância para esse desfecho do técnico esmeraldino para o ano que vem. Até mesmo por conta de alguns problemas familiares, sua esposa teve que fazer algumas cirurgias, enfim, ela já se encontra num estado bem melhor do que no ano passado, então acho que já pode começar a pensar em voltar aos seus trabalhos normalmente o técnico Dorival Júnior
para o ano que vem. Então é um nome que ganha força. Hoje teremos essa reunião. Acho que questões financeiras não serão o problema aí principal dessa discussão, até mesmo porque o Paulo Rogério conhece o Dorival Júnior de vários anos, então ele já tinha mesmo afirmado que até mesmo para a Série B o Goiás poderia negociar direitinho com o Dorival e trazer com valores justos e também que se encaixe aí dentro da realidade atual do clube. Eu acho que isso não vai ser um empecilho para essas negociações, é realmente ver, né, o plano do Goiás, quais são aí as previsões para a temporada, que pode fornecer também para o Dorival Júnior, que eu acredito assim que já é um nome muito à frente do que o Goiás vem trazendo nos últimos anos. Só a gente comparar, por exemplo, com o Marcelo Cabo, com o técnico Pindado, enfim, o Ney Franco, o Hélio dos Anjos, enfim, são treinadores que o Goiás parou de trazer grandes nomes para assumir o time esmeraldino, né, principalmente nas suas campanhas de Campeonato Brasileiro. Isso pesa bastante, até mesmo para a contratação de bons jogadores. A gente já tem essa referência, por exemplo, do Dorival Júnior e de um time muito bem estruturado como é o Goiás há vários anos. Acho que já é um fator decisivo para trazermos aí bons jogadores para a disputa do Brasileirão. Seu último trabalho, né, do Dorival Júnior aconteceu ainda lá no Atlético Paranaense em 2020. Ele foi até bem, começou ali no estadual, conseguiu inclusive ser campeão com um time alternativo, né, um sub-23 do Furacão. No Brasileirão até que começou bem ali os 3 primeiros jogos, chegando até mesmo a assumir a liderança, depois perdeu 4 jogos seguidos, até mesmo teve aí problemas por conta da sua saúde, pegou o vírus lá, né, que eu não posso nem ficar falando esse nome aqui. Aí sim foi demitido do Atlético Paranaense após essas 4 derrotas consecutivas, inclusive que nem ele estava à frente do Furacão, umas questões difíceis de entender aqui no futebol brasileiro. Além disso, ele já passou aí pelo Flamengo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Vasco, enfim, são um treinador realmente muito experiente dentro do cenário brasileiro. Quero saber a sua opinião sobre essa reunião de hoje, né? Inclusive dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, estou gravando ele 12h40 ainda, então não tem nada oficial, mas dependendo se for mais à tarde ou até mesmo na terça, quarta-feira, esse anúncio já pode até mesmo ter sido concretizado. Quero saber a sua opinião a respeito do futuro técnico do Goiás. Outro assunto importante também que movimenta os bastidores do Goiás envolve 2 jogadores que atuaram pelo time esmeraldino na última Série B e agora, né, no início do ano, no Campeonato Estadual, jogarão pelo Água Santa no Campeonato Paulista. Estou falando do meia Luan Dias e também do atacante Dadá Belmonte. Os jogadores ainda se apresentaram nesta última semana ainda de 2021 na equipe lá de Diadema, do interior de São Paulo, e irão disputar aí a primeira divisão do Campeonato Paulista. Eles já haviam se destacado bastante na segunda divisão, né, a Série A2 do futebol paulista em 2021. O Dadá Belmonte, inclusive, eleito o artilheiro, o craque, enfim, um jogador realmente completo do torneio. E o Luan Dias já era um destaque das categorias de base do Água Santa, jogador observado há várias temporadas, desde 2019, fazendo boas atuações. Pelo Goiás, realmente eles chegaram e conseguiram aí suprir, principalmente sendo bons jogadores no banco de reservas. Não foram assim atletas titulares na campanha completa do time esmeraldino, mas com toda certeza ajudaram bastante. A tendência é que eles retornem para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda informações que foram divulgadas pela Rádio Sagres em entrevista com o Paulo Rogério Pinheiro naquela festa contra o Brusque, né, o último jogo da Série B. Ele falou que tanto o Dadá quanto o Luan não continuariam no Goiás no início do ano, ou seja, para a disputa do Campeonato Goiano. Apenas para a Série A, a tendência é que os jogadores retornassem ao elenco esmeraldino. Então, dessa forma, né, voltaram para o Água Santa, que realmente não viu com bons olhos emprestar os jogadores, e o que eu acho que é até mesmo bom para o Goiás, porque se a gente for pensar, os 2 atletas serão titulares, muito que provavelmente, lá no Paulistão, que é o melhor estadual do Brasil. Então eles já retornarão para a disputa da Série A, após uma experiência também interessante no principal estadual do nosso país. Por outro lado, poderiam ser jogadores interessantes já para fazer a pré-temporada com o time esmeraldino, conhecer melhor os novos companheiros, enfim, tem esse demérito, né, por ser jogadores emprestados, então não tem como o Goiás controlar toda a situação. Então o fato é que eles irão sim retornar para o Verdão, a não ser que eles destaquem muito, né? Por exemplo, marque aí 10, 15 gols, aí recebe uma proposta do futebol do exterior, aí fica quase que impossível o Goiás pegar eles de novo por empréstimo gratuito, mas a tendência é que eles façam bons estaduais e retornem para o Verdão na Série A. Irei falar um pouco dos números de cada um deles. O primeiro é o Dadá Belmonte, que tem 24 anos de idade. Seu contrato com o Água Santa vai até o final de 2024, mostra aí que realmente a equipe de Diadema aposta muito nos 2 jogadores. Pelo Goiás na Série B, 36 jogos, marcou aí 3 gols
e também deu 4 assistências. Ou seja, o Dadá Belmonte ele só ficou de fora de pelo menos um jogo do Goiás quando ele estava suspenso. Tanto quando ele foi expulso contra o Vasco, aí ele pegou um gancho, se eu não me engano, contra, acho que foi o Remo, enfim, um jogo fora de casa. E até mesmo depois que ele tomou 3 cartões amarelos, ficou de fora. Mas tirando isso, em todas as partidas ele entrou pelo menos um pouco. Os torcedores, enfim, muita gente criticando ele, mas eu achei um atleta interessante demais para o Goiás ir lapidando. Enfim, acho que tem potencial para assumir a titularidade futuramente pelo Goiás. Marcou aí 3 gols, também deu 4 assistências. Se eu não me engano, seus gols aí foi contra a Ponte Preta, o Náutico e também o Vitória. Deu assistências também importantes contra o Sampaio Corrêa, aqui na Serrinha, enfim, teve alguns bons jogos. Acho que é um jogador interessante para amadurecer aqui no Verdão. Assim como o Luan Dias, se fosse comparar os dois jogadores, obviamente não querendo dizer que eles são futuros ou que parecem, enfim, são idênticos a eles, mas eu vejo o Luan Dias com uma característica parecida com a do Léo Senna, quando começou aqui jogando no time esmeraldino, e do Dadá Belmonte quando chegou o Michael aqui no Goiás lá em 2017, vai que sendo bem lapidados, podem se tornar futuras revelações, como foi, né, o Léo Senna e o Michael aqui no time esmeraldino. O Luan Dias jogou um pouco menos, foram 28 jogos, mas marcou aí 4 gols, sendo 2 deles contra o Vitória, também balançou as redes contra o Brasil de Pelotas, seu primeiro gol com a camisa do Goiás. Um jogador que prende muito bem a bola, consegue ali sair da marcação. Acho que são 2 jogadores que podem fazer boas campanhas não sendo titulares pelo Goiás na Série A. Não vejo eles sendo os 11 primeiros iniciais das suas escalações, mas bons atletas para entrar aí durante, né, o decorrer da partida. Quero saber sua opinião a respeito dessa volta desses 2 jogadores, né, que estão quase certos, né, que retornarão para a disputa da Série A. Nesse primeiro momento já foram apresentados novamente lá no Água Santa e irão disputar o Campeonato Paulista. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!